Boa tarde para todo mundo, está gravando então a aula. Hoje é dia 17 de junho, quinta-feira. E nós vamos continuar então a sequência de exercícios, os problemas de regra de 3. Vou pedir para mostrar minha tela aqui. Como é que está o áudio? Está bem? Está aparecendo? Está ouvindo bem? Sim. Sim, professor. Deixa eu contar uma coisa para vocês todos. Quando vocês estão estudando matemática, se vocês só pegarem as respostas aqui, vocês vão conseguir responder as atividades que eu passo. Só que vocês não vão aprender muita coisa. Então, é importante em matemática vocês tentarem sozinhos, tá? Fazer as coisas. E usar as nossas aulas como apoio, né? E não para ficar pegando resposta. Não aprende desse jeito, tá bom? Não adianta você achar que vai aprender assim, porque não aprende. O professor aqui entende das coisas, tá? Vamos continuar então. Espero que a aula de hoje seja melhor do que a da semana passada. Eu tô com um problema para dormir, galera. Eu não tô conseguindo dormir direito. Então, tem noites que eu passo a noite inteira acordado. Eu vou ter sono 8 horas da manhã, sabe? E aí, o que acontece? Quando eu não durmo direito, eu fico a noite inteira acordado e vou dar aula, ixi, eu erro tudo. Minha cabeça não funciona direito. Então, por isso que as minhas aulas estão meio ruins. Está um momento muito difícil de trabalhar, viu? Imagino que de estudar também. Bom, nós vamos falar de problemas, certo? Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Problemas. Para cada problema a seguir, eu peço para fazer uma tabela indicando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, como nos exercícios anteriores. Resolva-os no caderno, anotando todas as contas que fizer. Logo, logo, vocês vão fazer vestibular. E na prova do vestibular, para entrar numa universidade, o Enem, por exemplo, o FUVEST, o Unesp, vocês vão ter que fazer as contas tudo na mão, tá? Não vai ter calculadora ali, não. Mas na vida real de vocês, é a calculadora que vai salvar, tá? Vamos começar, então? Quem pode ler para mim a questão 2? Tá bom, eu leio, então. Ela abasteceu seu carro com 38 litros de combustível e pagou R$ 152. Se Márcia abastecer o seu carro no mesmo posto que Daniel, quantos litros de combustível obterá com R$ 50? Obterá com R$ 50. Isso. Então, eu estou fazendo aqui a tabelinha, como eu tinha pedido para vocês, né? Vou fazer uma tabelinha aqui de um jeito bem mais rápido, tá vendo? Quais são as grandezas envolvidas? Quem me fala? 38 litros. Tá. R$ 152. E R$ 50. E aí ele pergunta os litros, né? Vocês têm que me dizer o seguinte: litro e reais são diretamente ou inversamente proporcionais? Ó, os reais estão diminuindo. O que vai acontecer com os litros? Diminuir. Aumentar. Diminuir. Quando as setas estão na mesma direção, elas são? Diretas. Isso, diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Tem um jeito para abreviar isso. Ao invés de escrever diretamente proporcionais, a gente pode escrever assim, ó, GDP, grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Eu vou fazer isso nas próximas. Então, diretamente proporcionais. Faltou espaço aqui. Muito bem. Quando é diretamente proporcionais, a conta é em X.
um BO aqui esse negócio. Em X, como que fica? Quem me fala? Dá 12,50? Já foi para a resposta. Como é que você fez a conta, Jéssica? Ah, desculpa, professor. Não Eu tem coloquei problema. 38 vezes 50 e dividi por 152, que deu Isso. 5. Você já foi super rápido, mas me ajuda a escrever a continha desde o começo? Tá. X Hum. é igual. Não é 152x? 152 vezes X é igual a 30, 1.900. que é 38 vezes 50, né? 1.900. E agora, a próxima linha, x igual... 1.900 dividido por 152. Isso. Tá. Que é igual a 12,5. Isso. 12,5 litros. Alguma pergunta? Entenderam? Como está o tamanho da letra? Tá dando para ver bem? Sim. Então tá. Próximo, então. Para pintar um edifício completamente, 40 pintores precisarão de 10 dias de serviço. Para realizar o mesmo serviço em 8 dias, serão necessários quantos pintores? Quais são as grandezas envolvidas aqui? 40 Mas 40 é o quê? pintores. Isso. Isso. 10 dias. E dias. Então, as grandezas são pintores e dias. Grandezas é o que cada número significa, tá? Ah, é verdade. Tá bom. Então, 40 pintores, 10 dias. E 8 dias. 8 dias, quantos pintores? Vamos fazer as setinhas. Se diminuiu a quantidade de dias de trabalho, o que tem que acontecer com a quantidade de pintores? Para realizar o mesmo trabalho? Aumentar? Tem que aumentar, tem que ter mais pintor trabalhando. Então, se as setinhas estão opostas, as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, como é que a gente faz a conta? Hein? A gente não usa cruz, a gente faz Não, de lado. Linha. É mas em linha. do lado. Isso. Começa com x. 8 vezes x. Então, 8x igual 40 vezes 10. 400. Isso. Então, agora o x igual 400 400. dividido por 8, que dá 50. Boa, Jéssica. X igual a 50 pintores. O próximo exercício eu vou ler, vou fazer a tabelinha e vocês vão fazer a conta aí no caderno antes de mim. Depois vocês vão me falar como faz. 4. A Beatriz, ela é manicure. Em um dia de serviço, ela atendeu 5 clientes e recebeu R$ 195. Se ela tivesse atendido 8 clientes, qual teria sido o seu ganho? Então, as grandezas são clientes, não importa se você escreve clientes depois ou antes, tá? E reais. E agora a gente põe os números. 5 é clientes. Por 5 clientes, R$ 195. Se ela tivesse 8 clientes, quantos reais? Então eu vou deixar 2 minutinhos para vocês fazerem a conta e depois me contarem como faz.
312. Essa Jéssica é muito boa. Mais alguém chegou no resultado? Jéssica, vai adiantando os próximos, então. Vamos esperar os colegas, seus colegas fazerem mais. Oi, professor? Falhou meu áudio aqui? Quer que eu fale de novo? Eu não escutei direito. Você é muito boa. Vai Tá. fazendo os próximos exercícios enquanto os seus colegas terminam. Tá. Boa. Mais alguém já conseguiu terminar? Mais alguém já conseguiu terminar? Alan? Alan, tá aumentando, de 5 foi para 8. Aumentou a quantidade de clientes. O que vai acontecer com a quantidade de dinheiro que ela vai ganhar? Vai aumentar também? Vai aumentar. Então, grandezas diretamente proporcionais. GDP. Grandezas diretamente proporcionais. Como que fica a conta? Em X. Quem me ajuda? José, Caterine, Alan, me ajuda? X por 5. X vezes 5 é igual... Ai, calma aí. Tá. É igual a 1560. Que é 195 vezes 8, né? É. Então, Aí X é igual a 1560 dividido por 5, que dá 312. tudo bem? Estão conseguindo entender? Alan, você chegou nessa resposta? Sim. Caterine e José, vocês estão fazendo ou vocês estão só observando? Eu tô fazendo também. Boa. Cinco. Observe parte das informações nutricionais da embalagem de 1 litro de suco de laranja. Ela nos informa que o valor energético de uma porção de 200 ml é 87 quilocalorias. Cacau é quilocalorias. Qual o valor energético em quilocalorias que uma pessoa ingere ao beber todo o suco da embalagem? Então, tem aqui a embalagem e aqui no cantinho da embalagem tem informação nutricional. Porção de 200 ml. A informação nutricional das embalagens é sempre de uma porção daquilo que está na embalagem, nunca é da embalagem toda, tá? Então, para cada 200 ml, olha, tem 87 quilocalorias, 22 gramas de carboidrato, 7,4 miligramas de sódio e 150 miligramas de cálcio, tá? Então, quais são as grandezas envolvidas aqui? Litro e quilocalorias. Só que aqui está 200 ml. E a pergunta é 1 litro. Então, a gente não pode fazer assim, gente, ó. 1 litro, quantas quilocalorias? X, né? E vim aqui colocar 200. Tem que transformar essa ml em litro? Isso, ou transforma o ml em litro, ou transforma em litro em ml, tanto faz. O que vocês preferem? 1 litro em ml, que é mais fácil. Então, bem mais fácil. Então, vamos mudar aqui. Ao invés de litro, a gente coloca ml, mililitro, e aí, 1 litro, que é o que ele quer saber, que é isso daqui, em ml são quantos? É 1000? 1000. Tá?
Então, olha só. 1.000 ml tem quantas quilocalorias se 200 tem 87? Vocês viram que eu montei a tabela em outra ordem, né? Não tem problema nenhum, tá, gente? Alguém se confundiu com o jeito que eu montei a tabela? Eu não. Ótimo. Então, se de 1.000 foi para 200, então diminuiu a quantidade de ml. O que vai ter que acontecer com a quantidade de quilocalorias? Se tem menos ml, vai ter menos caloria. Diminui também. Setas na mesma direção, grandezas diretamente proporcionais. Multiplica em cruz. Pode falar a resposta, professor? Qual foi a sua resposta? 435. Isso. E a conta, como faz? 1.000 vezes 87, que dá 87.000. O resultado, que dá... 87.000 dividido por 200, que dá... Isso. Mas a gente escreve 200 vezes x, não é? Igual a 87.000, não é? É. Então, x é 87.000 dividido por 200. Corta os zeros, então é 870 dividido por 2. Eu vou colocar do lado aqui porque faltou espaço embaixo. E aí a Jéssica já falou, né? 435 quilocalorias. Então tem que tomar muito cuidado agora. Por quê? Porque às vezes as grandezas estão em unidades diferentes, como essa. Aqui está litro e aqui está ml. Tem que estar na mesma unidade. Ou as duas em ml, ou as duas em litro. Tá bom? Aham. Ótimo. Então vamos falar agora do plantio de árvores, que aliás a gente está precisando muito no nosso planeta. Plantio de árvores. Uma equipe de 25 pessoas demora 36 dias para reflorestar uma área devastada. Se a equipe fosse composta por 75 pessoas, trabalhando com o mesmo rendimento, em quantos dias essa mesma área seria reflorestada? Então a tabela tem que ter quais grandezas? Quem me fala? Pessoas e dias. Ótimo. Pessoas e dias. – 25 pessoas, 36 dias para fazer o serviço, reflorestar a área devastada. 75 pessoas, quantos dias? O que vocês acham, gente? Diretamente ou inversamente proporcionais? Aumentou a quantidade de pessoas. Inversamente. Inversamente. Isso. O número de dias aqui tem que ser maior aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Tem que ser menor, né? Tem que diminuir, desculpa. Tem que ser menos dias. Inversamente. Grandezas inversamente proporcionais. Faz a conta em linha. Começa pelo x. X vezes a linha 75. Dá 900. Não, 75x. Ah, sim. Agora sim, 36 vezes 25. 900. Tá? X é igual a 900 dividido por 2. Não, por 75. Por 75, que dá 12. Isso, 12 dias. Professor, mas essa dá para fazer de cabeça, dá mesmo. Se o número de pessoas triplicou, porque 75 é 25 vezes 3, tá? 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Então, triplicou a quantidade de pessoas trabalhando, o que vai acontecer com o número de dias? Vai dividir por 3. É inverso, né?
Então, se triplica, uma, a outra divide. Né? E aí, 36 dividido por 3 dá 12, que é a nossa resposta. Alguma pergunta? Não. Em média, são necessárias 600 latinhas de alumínio para obter 8 quilos desse material. Que material que nós estamos falando? Alumínio. Então, 600 latinhas dá 8 quilos. E para eu obter 20 quilos de alumínio, quantas latinhas eu preciso? Então, temos latinhas. Vou escrever melhor, vai. Nossa Senhora. Latinhas e quilogramas. 600 latinhas, 8 quilogramas. E 20 quilogramas são quantas latinhas? Não vai saindo fazendo no X ou fazendo em linha. Tem que saber se é diretamente ou inversamente proporcionais. O que elas são? Diretamente. Aumentou a quantidade de latinhas, de 8 foi para 20. Aumentou os quilos, de 8 quilos foi para 20 quilos. Então tem que aumentar a quantidade de latinhas também. Então o número aqui embaixo tem que ser maior. Setas na mesma direção, grandezas diretamente proporcionais. Multiplica em cruz. 8 vezes o X, 600 vezes 20. 12.600. Dá 12 mil, né? Ah, é. Nossa, meu zero pareceu um 6. E agora tem que fazer o que com esse 12 mil? Dividir por 8. Tá bom. 1.500. 1.500 latinhas. Boa. Podemos falar do próximo ou vocês querem um tempinho? Pode ir. Pode continuar. Ok. No mapa, a distância em linha reta entre Manaus, que fica no Amazonas, AM é abreviação de qual estado? Amazonas. Amazonas. E Manaus é a capital, né? É. Tá. A distância em linha reta entre Manaus e Salvador, que fica em qual estado? Bahia. Bahia. É de aproximadamente 2.600 quilômetros. Ela é representada por 5 centímetros. Então, nesse mapa aqui, ó, a distância, vou fazer em vermelho aqui, como já está, vou pegar um vermelho mais escuro. A distância entre Manaus, lá no Amazonas, e Salvador, na Bahia, aqui no mapa tem 5 centímetros. Mas a distância real é 2.610 quilômetros. Agora, a pergunta é a seguinte. Nossa, eu escrevi errado aqui. A distância entre Manaus e São Luís, é Manaus e São Luís, eu fiz o desenho errado aqui. A distância entre Manaus e São Luís está representada por 3 centímetros. Então, vou pegar aqui, ó, Manaus e São Luís. Manaus e São Luís, estão vendo? Tem 3 centímetros aqui no mapa. Qual deve ser a distância real em quilômetros entre Manaus e São Luís? Não sei porque que eu pus esse Porto Velho aqui, tá errado aqui. Pus no lugar errado. Quais são as grandezas envolvidas, gente? Quilômetros. E centímetro. E os centímetros no mapa. Você vê uma coisa no mapa que está em escala, né? Olha, de Manaus para Salvador tem 5 centímetros, mas isso vale, na vida real, 2.610 quilômetros.
De Manaus para São Luís tem 3 centímetros no mapa. Quantos quilômetros são? Diretamente ou inversamente proporcionais, pessoal? Diretamente. Diretamente. Se diminuiu a quantidade de centímetros no mapa, é porque diminuiu a distância em quilômetros. Então, multiplica em cruz. 5 vezes x, 5x, igual 2.610 vezes 3. 7.830. Então, divide agora, x é igual a 7.830. Vou escrever assim, ó, dividido por 5, porque não tem espaço, tá? E vou fazer aqui do lado. X igual. Dá 1.446? Não. Mil. Tinha colocado 2 no lugar do 8. Tinha colocado 7.230, sendo que é 8. Ah, tá. 830. 1.566. Isso. 1.566 quilômetros. Esse é o 8, né, professor? Esse é o 8. Faltam 2 ainda. Estavam me ligando aqui. Vamos lá. Ah, eu tinha deixado espaço aqui para fazer. Olha, observe o consumo elétrico de alguns aparelhos em 1 hora de funcionamento contínuo. Ou seja, se os aparelhos ficarem ligados por 1 hora, então o ferro elétrico consome 1.000 watts por 1 hora ligado continuamente. A televisão, 55 watts. E a lavadora, 350 watts. Pergunta: quantos watts consumirá o ferro elétrico se ficar ligado por 45 minutos? Olha, aqui você já tem que bater o olho, já tem que sacar o seguinte. Aqui está falando minuto e aqui está falando hora. Então, o tempo aqui, o tempo tem que ficar na mesma unidade. O que é que vocês preferem? Passar hora para minuto ou minuto para hora? Minuto, mais fácil. Passar hora para minuto, né? Mais fácil. Então, nós temos as grandezas tempo e consumo em watt. Tá bom. Como que monta essa tabela aqui? O que vocês querem colocar aqui no tempo? Em minutos. Tá, vamos começar lá. 45. 45 minutos. 60 minutos. Isso, e 60 minutos, que é 1 hora. O que a gente sabe? A gente sabe os watts do 45 ou do 60? Do 60. Que é quanto? 1.055, 350. Ah, tá, mas ele quer só do ferro elétrico, ó. Ah, tá. Quantos watts vai consumir o ferro elétrico? Quantos watts? 1.000. Por 60 minutos, que é 1 hora. E 45 minutos? Não sei, X. O que vocês acham? Está aumentando. De 45 foi para 60. Aumentou o tempo. O que acontece com os watts? Aumenta ou diminui? Se fica mais tempo um aparelho funcionando, vai consumir menos? Não, vai consumir mais. Consumir mais. Essa seta aqui, ela confunde um pouco. Se a gente colocasse... Eu confundi. Se a gente colocar a seta aqui em cima, talvez não confunda. Ó, se o tempo aumenta, os watts aumentam também. Aí aqui não confunde.
Então, de 45 para 60 aumentou. Então, de x para 1000 tem que aumentar também. Grandezas... Certo. Hã? É diretamente, né? Isso, diretamente proporcionais. Então, multiplica em cruz, x. Cruz ou x, tanto faz. Como que fica a conta? Quem vai me ajudar? X vezes 60. Então, posso colocar o 60 na frente do x? Sim. Tá. Igual 1000 vezes 45. 45.000. Ótimo. Então, x é 45.000 dividido por 60. 750. Isso. Cancela um zero de cima com um zero de baixo e divide só 4.500 por 6. Dá 750 watts. Dessas três coisas que estão aqui, o ferro é o que mais consome eletricidade, né? Aliás, não sei se vocês estão sabendo, a eletricidade vai ficar mais cara esse mês, né? Aqui no Brasil, vocês estão sabendo? É. Quem Sim, sabe por quê? porque as represas não tem muita água. Isso. E aí, o que faz quando não tem muita água para gerar energia? Liga as termoelétricas. Sabe o que são termoelétricas? Não. São usinas de energia que queimam carvão. Mas não é carvão esse carvão que a gente faz churrasco, não. É um carvão que tira da terra. Chama carvão mineral, porque ele queima, solta mais calor. Então, queima carvão mineral. E Entendi. aí, para pagar esse funcionamento dessa usina, a gente paga mais caro na conta de eletricidade. Qual que é o problema de queimar carvão? Polui, né, gente? Polui a atmosfera com gases de efeito estufa. Uhum. O ideal seria se a gente pudesse usar energia solar, né? Ou energia eólica. Quem já viu aquele ventilador gigante de perto que gera energia através do vento? Energia eólica. Quem já viu? Aquele moinho. É Você já viu um de perto, Alan? muito grande. Cara, é muito grande, né? Só a pá dele Mas, é maior que uma casa, né? demais. É muito grande. E pensa, o que gira ele? É o vento, São né? enormes. São enormes. Bom, vamos para o nosso último exercício. Hoje a aula está extensa. Observe no aparelho de GPS algumas informações sobre uma viagem realizada por Marcelo entre os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Em quantas horas e minutos o Marcelo faria essa mesma viagem se a velocidade média fosse de 68 km por hora? Bom, então, aqui no aparelho de GPS está falando assim, ó, que o tempo de viagem do Marcelo foi de 5 horas e a velocidade média foi de 85 km por hora. Então, as grandezas são tempo em horas E velocidade. e velocidade em quilômetros por hora, né? Tá bom. O que a gente sabe de informação aqui? Que ele gastou 5 horas Uhum. com velocidade média de 85 km por hora. Tá bom. E aí o problema pergunta, quantas horas? 68 km por hora. Tá bom. Então, se ele for mais devagar, quantas horas ele vai gastar? Olha, a velocidade aqui de 85 baixou para 68, então diminuiu a velocidade. O que vai acontecer com o tempo de viagem? Aumentar. Vai aumentar. Então, grandezas inversamente proporcionais. Como que faz a conta? Em? X
Aí X. vezes 5. Peraí, é x vezes quem, Jéssica? 5. X vezes 5? Ah, não, 85. Então, é em cruz que eu multiplico? Não, menino. Não, é em linha. Nem tchum. X é 68. Tá. X vezes 68 igual a 5 vezes 85. Que dá 425. Então, x é igual a 425 dividido por 68. E agora? Professor, eu não tô entendendo. O que você não entendeu? Deu 6. 6,25. Isso, é isso mesmo. 6,25 horas. Não tem? Exatamente. É por quê? Porque a gente precisa entender o que é esses 0,25 horas. É minutos. Não, não é. Sabe por que não? Porque uma hora tem 60 minutos, não tem 100. Se a hora tivesse 100 minutos, aí aqui sim seria, esse 0,25 seria 25 minutos, mas a hora tem 60 minutos. Tá entendendo? Então, é 6 horas e alguma coisa. Como que eu transformo esses 0,25 horas em minutos? Vou escrever aqui do lado, ó. É bem fácil, é só fazer outra regra de 3. Aqui é 6 horas mais 0,25 horas. Concordam comigo? 6,25? Vocês concordam? Tá bom. Mas o que é 0,25 horas? Vamos fazer, ó. 60 minutos, 1 hora. E 0,25 horas, quantos minutos são? X, regra de 3. Se diminuiu a hora, vai diminuir os minutos. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Multiplica em cruz. X vezes 1, x igual 60 vezes 0,25. Quanto dá? 15. 15 minutos. Então, ó, esses 15 minutos aqui são 0,25 horas. Ah, tá. Entendi. Entenderam? Tem que tomar muito cuidado. A gente vai fazer mais alguns exercícios na próxima aula ou nas outras, essa coisa do tempo, tá? Importante a gente entender isso. Quando a gente vê um vírgula alguma coisa em horas, não é para pegar o que está depois da vírgula e falar que é minuto, porque não é. Por exemplo, ó, 3,5 horas. É 3 horas e 50 minutos? Não. É 3 horas e meia. Ah, então peraí, 4,3 horas é 4 horas e meia? Não. 4 horas e meia é 4,5. Mas e 4,3? A gente faz isso nas próximas aulas, tá bom? Aham. Ótimo. Então, deixa eu fechar aqui, salvar. Todo mundo conseguiu pegar as respostas? Entender a aula? Sim. Espero que tenha sido melhor que a aula da semana passada. Um beijo para vocês, bom final de semana, se cuidem e a gente se vê na terça, tá bom? Tchau, professor. Fiquem com Deus. Alô, professor. Valeu. Tchau, professor. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.